236 do Código Eleitoral veda que o candidato seja preso desde 15 dias antes das eleições até 48 horas depois. Então, nesse período que antecede as eleições, nesses 15 dias que antecedem as eleições, temos eleições aí no domingo, e nesses 15 dias que antecedem as eleições, nós temos a situação pela qual é vedada a prisão do candidato, salvo flagrante de crime, salvo flagrante de um crime, salvo sentença condenatória por crime inafiançável ou violação de salvo-conduto. Então, ressalvadas essas hipóteses de prisão em flagrante ou sentença condenatória por crime inafiançável ou ainda violação de salvo-conduto, candidato não pode ser preso desde 15 dias antes das eleições até 48 horas depois. E o eleitor? O eleitor, ele não pode ser preso desde 5 dias antes das eleições até 48 horas depois, ressalvadas as mesmas hipóteses: flagrante ou condenação por crime inafiançável, ou se ele estiver violando um salvo-conduto. Se ele estiver violando um salvo-conduto, já vai dar flagrante por si só. Então temos essas hipóteses nas quais, excepcionalmente, a pessoa pode ser presa. Uma questão que se coloca: é necessário o trânsito em julgado da sentença condenatória por crime inafiançável para que a pessoa possa ser presa ou não? O mandado de prisão pode ser cumprido ainda que não haja trânsito em julgado da decisão. Na doutrina prevalece que o mandado de prisão por crime inafiançável pode, sim, ser cumprido mesmo antes do trânsito em julgado. Mesmo antes do trânsito em julgado, pela particularidade de estarmos aí diante de um crime inafiançável. Últimas questões pertinentes aqui aos crimes eleitorais, ao processo crime eleitoral. Boca de urna, aquele corpo a corpo, distribuição de santinhos. Boca de urna hoje é considerado crime. Está no artigo 39, parágrafo 5º, da Lei 11.300 de 2006. Artigo 39, parágrafo 5º, da Lei 11.300 de 2006. Temos ainda a questão pertinente a fraudar o sistema eleitoral. Sempre se questiona se as urnas são de fato invioláveis. Pelo que se tem até hoje, sim. As urnas são seguras, as urnas eletrônicas. Mas sempre fica uma dúvida, não é? Por que é que se usa no Brasil e não se usa em tantos outros países? Japão, Estados Unidos. Então, subsiste alguma dúvida. De qualquer forma, o que se tem é que as urnas são seguras e a violação do sistema de dados está tipificada como um crime cuja pena vai de 5 a 10 anos de reclusão. Mexer no sistema eleitoral, fraudar o sistema eleitoral, é crime, punido com reclusão que vai de 5 a 10 anos, conforme estabelece o artigo 72, da Lei 9.504 de 1997. Artigo 72 da Lei 9.504 de 1997. Vamos partir agora para um outro capítulo. Alguma pergunta dos colegas? Podemos seguir em frente? Então, vamos em frente aqui, minha gente. Com relação às condições de elegibilidade. Mudando o capítulo, vamos entrar no capítulo pertinente às condições de elegibilidade, ou seja, no capítulo da capacidade eleitoral passiva, capacidade de ser votado. Quais são as condições de elegibilidade
que estão previstas no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal. Quais são as condições de elegibilidade previstas no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal? Em primeiro lugar, temos aqui a questão da nacionalidade brasileira. Nacionalidade brasileira como condição de elegibilidade. Vimos anteriormente que o português equiparado, que já esteja no Brasil há pelo menos 5 anos, pode solicitar a condição que chamam de quase nacionalidade ampla, e dentro dessa condição de quase nacionalidade ampla, ele pode concorrer no Brasil, desde que em Portugal haja reciprocidade para brasileiros. Isso que eu menciono para os colegas se extrai do artigo 12 da Constituição Federal, combinado com o Estatuto da Igualdade, que é um tratado entre Brasil e Portugal. Portanto, desde que haja reciprocidade em Portugal, um português equiparado, aquele que tem a quase nacionalidade ampla, que já está no Brasil há mais de 5 anos, ele pode ser candidato. Aí a pergunta que se faz é a seguinte: mas pode ser candidato a qualquer cargo ou não? Não. Ele pode ser candidato àqueles cargos que não exigem a condição de brasileiro nato. Qual é o cargo que a gente vota ali em eleição direta que exige a condição de brasileiro nato? Presidente da República. Presidente da República. Para vereador, precisa ser brasileiro nato? Não precisa. Nem para vereador, nem para prefeito. Temos aí a previsão, num futuro próximo, de eleição para juiz de paz. Isso está sendo regulamentado pelos estados, não precisa ser brasileiro nato. Para ser governador, precisa ser brasileiro nato? Ou não? Não. Governador também pode ser nato ou naturalizado. E para deputado estadual, deputado federal, mesma coisa, pode ser nato ou naturalizado. Com relação aos senadores, existe a condição de nato para senador? Só para presidente da República. O único cargo eletivo de eleição direta que exige a condição de nato é o cargo de presidente e, junto com ele, de vice-presidente da República também. É que hoje no sistema a gente não vota diretamente no vice. Para presidente e vice-presidente da República, necessariamente tem que ser brasileiro nato. E o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado Federal também, mas aí não somos nós que votamos diretamente na escolha de presidente da Câmara e de presidente do Senado, são os próprios parlamentares que os elegem. Então, temos aqui essa situação pertinente à exigência do nato, nos cargos aí eletivos, apenas para presidente e vice-presidente da República. Estamos pensando em cargos eletivos, hein? Existem outros cargos, além de presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara e presidente do Senado, existem outros cargos que não são de eleição direta, sujeitos aí à condição de nato, que exigem a condição de nato. Ministro do Supremo, qualquer um dos 11 ministros tem que ser brasileiro nato. Os oficiais das Forças Armadas, o ministro da Defesa e os membros da carreira diplomática. Esses também ocupam cargos privativos de brasileiros natos. Ministro do Supremo, qualquer um dos 11, tem que ser brasileiro nato. Oficial das Forças Armadas e os membros aí das carreiras diplomáticas. Todos têm que ser brasileiros natos, ministro da Defesa também, e presidente, vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado. Tem até uma função. Parte dos conselheiros da República, se forem ao artigo 89 da Constituição Federal, vão observar que parte dos conselheiros da República, artigo 89 da Constituição, eles têm que ser, uma parte deles tem que ser brasileiros natos também. Bom, então, nacionalidade brasileira, uma primeira condição de elegibilidade. Segunda condição,
pleno exercício dos direitos políticos. A pessoa precisa estar no pleno exercício dos seus direitos políticos. Em que momento? No momento em que requer o registro da sua candidatura. Se os colegas forem aos últimos boletins, aos últimos informativos do Tribunal Superior Eleitoral, vão observar inúmeros recursos de candidatos que pediram o registro, mas não tinham quitação eleitoral. Vale dizer, o cidadão estava em situação irregular porque não votou nas últimas eleições, ou está em situação irregular porque não havia prestado contas na forma devida. E muitos recorreram contra o indeferimento do pedido de registro, sob o argumento de que regularizaram a situação. Vale? Não. A situação tem que ser regular no momento do pedido de registro. A pessoa precisa estar no pleno exercício dos direitos políticos no momento do pedido do seu registro. Pleno exercício dos direitos políticos. Quais são as hipóteses que geram suspensão ou perda dos direitos políticos? Vamos analisá-las em breve junto com as inelegibilidades. Elas estão no artigo 15 da Constituição. Aquelas causas de perda, de suspensão dos direitos políticos estão no artigo 15 da Constituição Federal. Outra situação que se exige, para que alguém possa ser candidato, é necessário que essa pessoa, no mínimo, já seja um eleitor. Imprescindível, o alistamento eleitoral. Só pode ser candidato quem tem inscrição eleitoral como eleitor. No mínimo tem que ser eleitor para que possa ser candidato. Portanto, inscrição eleitoral também é condição de elegibilidade. Outra condição que nós temos, domicílio eleitoral na circunscrição. O cidadão, para ser candidato, é necessário que ele tenha domicílio eleitoral na circunscrição pelo menos um ano antes da eleição. Qual é a circunscrição? Depende da eleição. Se estivermos diante de uma eleição municipal, como essa que se aproxima, nós estaremos aqui diante da necessidade de que o candidato tenha domicílio naquele município pelo qual ele é candidato, pelo menos um ano antes das eleições, antes da data da votação. Se fosse uma eleição de âmbito estadual para governador, por exemplo, ou para deputado estadual, deputado federal, senador, eleição cujo núcleo é regional, o núcleo do eleitorado é regional, nós estaremos aqui diante da necessidade daquela pessoa ter domicílio naquela unidade da federação, estado, distrito federal, pelo menos um ano antes da eleição. Pelo menos um ano antes da eleição. E por fim, no caso de uma eleição para presidente ou vice-presidente da República, circunscrição nacional, é necessário que o candidato tenha domicílio no país pelo menos um ano antes da eleição. Pelo menos um ano antes da eleição. Outra exigência que se faz, como condição de elegibilidade, filiação partidária. Filiação partidária. Hoje, não temos as candidaturas avulsas.